Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Sugiura aqui novamente para darmos continuidade com as nossas aulas conceituais. Hoje iremos começar com a nossa unidade 3 e de fato começarmos as nossas continhas dentro da estatística. É agora que a gente vai começar a colocar a mão na massa e fazer bastante continha para entender de fato o que a estatística pode trazer de informação útil sobre os dados que a gente está analisando. Tudo bem? Ou seja, a gente vai começar a falar das medidas descritivas, tá? Lá na nossa primeira aula, da primeira unidade, eu falei que existiam basicamente 3 etapas da nossa estatística, né? 3 bases para a nossa estatística. A primeira base é a estatística descritiva. Ela é composta pelos gráficos, pelas tabelas e pelas medidas descritivas, tá? Existem 2 tipos de medidas descritivas que a gente vai trabalhar nessa unidade. Nessa primeira aula a gente vai falar de uma e na próxima aula a gente vai falar de uma outra medida descritiva. Tudo bem? Mas de fato a gente vai começar então a entender e começar a resumir e extrair informações dos nossos dados. Tudo bem? Bom, como que eu vou fazer isso? Através das medidas descritivas, eu vou literalmente descrever as informações dos meus conjuntos de dados que serão analisados, ok? Então, ó, quais são as medidas descritivas que eu vou utilizar? Vamos separar ela em 2, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as medidas de posição e na próxima aula a gente vai falar sobre as medidas de dispersão, tá? As medidas de posição, a gente também chama elas de medidas de tendência central, tá? E vocês vão entender bem por que eu chamo de tendência central, tudo bem? Nós vamos estudar dentro das medidas de posição, a média, que provavelmente vocês já ouviram muito falar. Nós vamos estudar a moda. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mediana. E também sobre as medidas separatrizes, tá? Separatrizes. Por que eu coloquei essa flechinha da medida separatrizes? Saindo da mediana, porque vocês vão ver que a mediana é uma medida separatriz. Tudo bem? Para as medidas de dispersão, serão 4 também. Primeira vai ser a amplitude total, que a gente já teve uma ideia mais ou menos do que é amplitude total nas aulas anteriores. Nós vamos ver variância, desvio padrão, e nós vamos ver o coeficiente de variação. Tá? Sendo dos próximos capítulos para as medidas de dispersão, hoje nós vamos focar nas medidas de posição. Então vamos lá. Média. A gente ouve falar da média o dia inteiro, né? Média é um termo muito utilizado na sociedade de maneira geral, mas a gente precisa definir formalmente o que é uma média. Tudo bem? A média aritmética, ou média aritmética simples, é dada pela soma de todos os valores dividida pelo total de observações. Soma tudo e divide pela quantidade que a gente tem. Por exemplo, você está num restaurante com um grupo de amigos, a conta deu um certo valor. Como que vocês vão dividir para pagar? Divide na média. Soma o valor da conta e divide pela quantidade de amigos que tem. Cada um paga o mesmo tanto. E assim todo mundo fica feliz. Certo? Então, uma média aritmética simples é isso. Professor, por que tem 2 fórmulas aí no slide? Existem 2 fórmulas por quê? Uma fórmula era para a população e a outra fórmula é para a amostra. Vocês vão ver que basicamente não tem diferença. Aqui na população a gente usou essa letra que é Mi, tá? Uma letra grega, Mi. E para a amostra a gente utilizou o X com uma barra em cima. As representações dos parâmetros, que são das populações, sempre vão ser por letras gregas, enquanto que as representações dos estimadores, das amostras, vão ser por letras arábicas indus-romanas. O nosso alfabeto português mesmo, tá? Então, o que isso aqui está representando? Esse símbolo aqui
É uma soma. Tá? Então ele está fazendo uma soma de todas as minhas observações e dividindo pelo total de observações. Pura e simplesmente. Como aqui a gente vai sempre trabalhar com amostra, essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Ou seja, o x barra. Tudo bem? Então, ó, de cara, vamos fazer um exemplo. Suponha que estamos estudando a idade de 5 indivíduos da família. As idades observadas foram 5, 10, 12, 35, 38. Logo, a idade média dessa família é... Opa, vamos lá. X barra vai ser quem? 5 mais 10 mais 12 mais 35 mais 38 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo essa conta aqui, dá 100 dividido por 5, que é igual a 20. Ou seja, a média de idade dessa família é 20 anos. Simples, não é? É importante a gente também entender coisas simples, ok? Mais um exemplo. Calcula a média para a quantidade de atendimentos realizados em um mês por um consultor financeiro. Vamos lá. Média vai ser quem? 18 mais 19 mais 20 mais 21 mais 21 mais 22 mais 24 mais 34 mais 35 mais 37. Vou dividir isso tudo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somando as informações aqui no numerador vai dar 251. Dividido por 10, isso aqui vai dar 25,1 atendimentos realizados de média por mês. Então, soma todas as informações, divide pela quantidade de informações bem direto, tá? E se os dados tiverem dentro de uma tabela de distribuição de frequências, que a gente viu lá na unidade 2? Se os dados estiverem distribuídos daquela maneira, como que eu faço para calcular uma média? Nessa situação, a gente vai precisar analisar, porque a gente não tem simplesmente os valores para somar tudo e dividir pelas informações. A gente vai ter que utilizar o ponto médio de cada uma das classes. Olha só o que vai ter que acontecer. Aí a gente vai utilizar, portanto, a média aritmética ponderada. Olha só como que ela funciona. O que é a média aritmética ponderada? Novamente, eu tenho duas fórmulas aqui, uma para a população e outra para a amostra. A gente vai ficar aqui na nossa amostra, tá? Qual que é a diferença dessa fórmula para a fórmula anterior? Esse termo aqui, ó, tudo bem? Esse termo aqui vai ser o nosso peso. A média ponderada, ela trabalha com pesos. Cada uma das observações tem uma quantidade diferente, tem um peso diferente. E eu preciso analisar isso, ok? Mas como que vai ficar a partir de uma tabela? Vamos lá, ó. Então, ó, eu tenho uma tabela de frequências, não tem classe, só uma tabela de frequências. Quantos anos, ó, para 18 anos, quantas pessoas tem? 4. Para 19 anos, quantas pessoas tem? 1. Para 20 anos, quantas pessoas tem? 1, e assim por diante. Então, como que eu calculo a média de idade? Por que eu não posso calcular direto? 18 mais 19 mais 20 mais 21 mais 25 mais 28 mais 29. Porque a quantidade de pessoas que tem cada uma dessas idades é diferente. Se eu pegar, por exemplo, 10 pessoas aqui no estúdio, a maioria tem 18 anos, aí tem uma pessoa que tem 70 anos. É simplesmente pegar 18 mais 70 e dividir por 2? Não. A quantidade de pessoas de 18 anos é maior, ou seja, eu preciso levar isso em consideração. Então, como que eu faço essa conta? Frequência, aqui ó, FI vezes o meu valor, vezes 18. FI, tudo que tiver em azul aqui, é a minha frequência, ó. 4, 4. Qual que é a idade dele? 18. 1 vezes 19. 1 vezes 19. 1 vezes 20. 1 vezes 20. 3 vezes 21. 3 vezes 21. E assim por diante. Tudo bem? O peso nessa situação é a minha frequência absoluta. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma tabela de distribuição de frequências, o meu peso vai ser a minha frequência. E se eu tiver esse tipo de tabela, é uma tabela de distribuição de frequências com classes.
Com classes não, né, Tiago? Com intervalos de classes. Isso aí. Intervalos de classes. Como que vai funcionar então? Porque a minha fórmula lá era FI vezes XI dividido por N, né? O FI, beleza, tá aqui. Mas quem que é o XI? Agora, esse XI aqui, ó, vai ser a média da classe. Lembra lá como que eu fazia a média de cada uma das classes? Somava, dividido por 2. Então, ó, 17 mais 21 dividido por 2, 19. 21 mais 25 dividido por 2, 23. E assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse valor vezes esse valor. Esse valor vezes esse valor. E é isso que está feito na coluna da frente. 12 vezes 27. Estou multiplicando a minha frequência absoluta pela minha média do meu intervalo. E esses valores eu estou colocando aqui do meu lado. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui no final? Somar. Ou seja, a minha média aqui vai ser 3.628 dividido pela quantidade de informações. 100. Vai dar 36,28 aproximadamente. Tudo bem? Então, o que eu preciso fazer quando eu tenho uma tabela de distribuição de frequências e eu preciso calcular a média? Eu vou pegar o ponto médio de cada uma das classes e esse vai ser o representante da minha classe. Vou multiplicar ele pela frequência absoluta, soma tudo e divide pela quantidade de elementos da minha frequência. Tudo bem? Tranquilo essa parte, né? Então, ó, média ponderada, ela funciona na tabela de distribuição de frequências e também funciona quando a gente não tem uma tabela de distribuição de frequências. Mas ela funciona quando a gente tem pesos. E esse exemplo aqui ele é muito usual. Na escola utiliza muito, em algumas faculdades isso é utilizado, que é atividades com pesos diferentes. Então, olha só. A média da nota bimestral dos alunos da Unicesumar é composta pela nota de uma prova com peso 8 e pela nota dos trabalhos com peso 2. Calcula a média bimestral do aluno que tirou as seguintes notas. Então, olha só. Ele tirou 7 com peso 8 e tirou 9 com peso 2. Como que eu vou calcular essa média, então? 7. Qual que é o peso? 8. Mais, tirou 9 no trabalho. Qual que é o peso? 2. Vou dividir isso por quanto? Pela soma dos pesos. 8 mais 2, 10. Isso aqui vai dar 74 dividido por 10, logo a média dele foi 7,4. Tudo bem? Então, quando eu tenho peso, eu preciso levar esse peso em consideração. Vou colocar o peso de outra cor. Ó. O peso aqui era 8. O peso aqui era 2. Tá? Então, preciso multiplicar a minha informação pelo meu peso. Beleza, pessoal? Vamos seguir, então. Algumas informações sobre a média. Tá? A média, ela utiliza todas as informações do conjunto de dados e é única. Só consigo calcular uma média para o meu conjunto de dados. Tá? Além disso, a média ela é muito afetada por valores extremos. O que isso quer dizer? Valores muito grandes ou valores muito pequenos que diferem do normal. Tá? Que diferem dos outros valores. Então, se eu tenho uma média de idade, igual eu falei aqui no estúdio, de 18 anos, de repente uma pessoa com 70, essa média de 70, essa pessoa de 70 anos vai mudar bastante a média das idades. Então, a média é influenciada por valores extremos, por valores grandes ou por valores pequenos. Tudo bem? Outra coisa, a soma das diferenças dos valores observados em relação à média é zero. Ou seja, se eu pegar todas as informações, eu tenho a média de idade de 20 anos, eu pego todos os colaboradores aqui e faço a idade deles menos 20. Aí somo com a outra, a idade dele menos 20. Se eu fizer isso com todos os colaboradores, a tendência é ele ir para zero. E isso vai ser bem interessante quando a gente for falar das medidas de dispersão na próxima aula. Tudo bem? A gente vai precisar fazer bastante essa continha aqui, tá?
mas a tendência é sempre ele ser zero, tá? Bom, primeira medida de posição foi a média, a segunda é a moda. O que é moda? Moda basicamente é o valor que ocorre com mais frequência. Pensa na moda que a gente está acostumado, moda de vestuário, por exemplo. O que acontece quando a gente vê o mesmo produto, por exemplo, esse paletó aqui, você vê na rua muitas pessoas usando esse mesmo tipo de paletó. O que você fala? Poxa, aquele paletó está na moda. Não é? Quando as pessoas começam a utilizar com mais frequência, a gente não fala que as coisas estão na moda? Mesma ideia aqui. O valor que mais aparece é a moda. E é literalmente o valor que mais aparece. Você não precisa fazer conta normalmente, tá? Olha só esse conjunto de dados aqui. 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Qual que é a moda? Vou olhar para o meu conjunto de dados, vou ver qual o número que aparece mais. Ele é a moda. A moda é 6, pois esse é o valor que ocorreu com mais frequência. Pronto, acabou. Olha esse outro conjunto. Eu tenho o 5 aparece 3 vezes, eu tenho o 7 aparece 3 vezes. Opa! Nessa existem duas modas, o 5 e o 7. A gente vai chamar esse conjunto de dados de bimodal. Então, se eu tenho um conjunto de dados, que eu tenho dois valores, que eles são os que mais aparecem na mesma quantidade, a gente vai falar que esse conjunto de dados é bimodal. Ok? E nesse outro caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existe algum valor que repete mais do que os outros? Não. Quando isso acontece, a gente fala que ele não tem moda ou que ele é amodal. Ok? Bom, quando eu tenho um conjunto de dados exposto numa tabela primitiva, a moda é a coisa mais fácil de se olhar, é só ver qual que se repete mais, certo? E quando ela está numa distribuição de frequências? Quando eu tenho as informações diretamente de uma distribuição de frequências, como que eu faço para calcular a minha moda? Aí não é tão tranquilo assim. Por quê? Porque eu vou precisar de mais informações. Mais precisamente, eu vou precisar de uma fórmula. Que é... Opa, antes de falar da fórmula, eu preciso falar disso aqui. Estava esquecendo já, ó. Então, antes de falar de fórmula, a gente precisa entender uma coisa. Classe modal. A gente tinha a moda, que era o valor que mais aparecia, certo? Agora, como a gente está falando de intervalos de classes, distribuição com intervalos de classe, a gente vai atrás da classe modal. O que é a classe modal? É a classe que tem maior frequência. Se ela tem a maior frequência, quer dizer que ela repete mais. Os valores que estão naquela classe se repetem mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir identificar quem que é a classe modal de uma tabela de distribuição de frequências. Tudo bem? Então, ó, essa tabela a gente utilizou anteriormente. Qual que é a classe modal dessa tabela? Bom, eu vou olhar a minha frequência e ver qual que é a frequência que mais aparece. Opa, 14? Não, 21. 21 é a minha maior frequência, tudo bem? Ou seja, essa classe aqui é a minha classe modal. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava classe é a minha classe modal. Por que isso vai ser importante? Porque é a partir dessa classe que eu vou precisar jogar na minha fórmula. Essa é a fórmula necessária para a gente calcular a moda a partir de uma tabela de distribuição de frequências. Não precisam se preocupar porque cada uma dessas informações você encontra nessa tabela. Então vamos lá. Quem que é o izinho? O izinho é a ordem da classe modal. A gente viu aqui que ela é a oitava. Então o i sempre vai ser o 8. I sempre vai ser igual a 8, tá? Li, ou seja, o L8, vai ser o limite inferior da classe modal. Opa, eu vou olhar ali, 45, menor valor da minha classe modal. H é a amplitude da classe modal. Como a gente construiu uma tabela que todas as classes têm o mesmo tamanho, qual que é essa amplitude aqui? 4. Fi, a gente quer a F8, a frequência absoluta da classe modal. Qual que é a frequência absoluta? 21.
Fi menos 1, atenção aqui, ó, Fi menos 1, então vai ser F8 menos 1, que é igual a F7, ou seja, eu quero a frequência da classe anterior, 14. E Fi mais 1 vai ser F8 mais 1, que é F9, que é a frequência absoluta da classe depois, que é 4. Então, ó, tenho todas as informações, é só substituir na minha fórmula. Então, vamos substituir na fórmula aqui, ó. Limite inferior, 45, mais a minha amplitude, é 4. Frequência da minha classe, 21, menos frequência da classe anterior, 14. Aqui embaixo no denominador, frequência da minha classe, 21, menos frequência da classe anterior, 14, mais frequência da minha classe é 21, menos frequência da classe posterior, é 4. Opa, isso aqui vai ser 45 mais 4, que multiplica 7, dividido por 7 mais 17, e isso aqui vai dar aproximadamente 46,16. Ou seja, a moda desse conjunto de dados para essa tabela de distribuição de frequências é 46. Tudo bem? Essa moda a gente vê que ela está aqui dentro, ou seja, ela está dentro da classe modal. Beleza? Tem a formulazinha? Tem, mas é só utilizar com calma as informações que a própria tabela vai dar para a gente. Beleza? Bom, falou da moda e agora a gente tem a nossa terceira medida de tendência central e essa é literal. Por que eu falo isso? Porque a mediana, ela literalmente vai dar para a gente as informações que estão na posição central. Professor, como assim? É isso mesmo. Eu vou pegar meu conjunto de dados, colocar ele em ordem, né, para eu ter uma ordem específica. Vou pegar o número do meio, é a minha mediana. Como assim? É exatamente isso. Primeira coisa, então, que eu vou ter que fazer é colocar ela em rol. Eu estou falando aqui de dados de uma tabela primitiva, não tem agrupamento, tá? Então, tenho o meu conjunto de dados. Pode ter duas ocasiões. Ou esse conjunto de dados tem uma quantidade par de números, ou ele tem uma quantidade ímpar de números. Para essas duas ocasiões, existem continhas diferentes que a gente precisa fazer, tá? Por exemplo, então, meu conjunto de dados tem um número ímpar de dados. Se isso quer dizer, o fato de ele ter um número ímpar de informações, quer dizer que ele tem um número que está exatamente no meio. Então, como que a gente faz isso? A gente faz na posição n mais 1 sobre 2. Atenção, isso é a posição. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho todos esses números. Uma pesquisa de uma empresa apresentou os seguintes dados relacionados ao tempo de trabalho de seus funcionários. Beleza, eu tenho todos esses valores aqui de tempo. Só que eu não consigo entender direito esses números. Eles estão bagunçados, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar eles em ordem. Coloquei em ordem. Opa, agora eu consigo calcular melhor as informações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 valores, ou seja, ele é ímpar. Qual que é a mediana? Eu vou pegar a posição n mais 1 sobre 2. N é 11. Então, 11 mais 1 sobre 2, 12 por 2, 6. Sexta posição. Opa, primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta posição. A minha mediana é 12. Posição do meio. Tudo bem? Agora, caso a quantidade de elementos seja par, o que eu preciso fazer? Aí ele vai ter dois valores no meio. Eu preciso pegar esses dois valores e fazer a média entre eles. Olha só esse exemplo aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu N agora é 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, a minha primeira posição vai ser N sobre 2, ou seja, 10 dividido por 2 é igual a 5, ou seja, quinta posição. P2 vai ser quem?
o n dividido por 2 mais 1. Opa, vai ser 10 dividido por 2 mais 1, isso aqui é sexta posição. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Opa! Quinta e sexta posição. Então, a minha mediana vai ser 9 mais 13 dividido por 2, que isso aqui vai dar 11. Então, eu pego os dois valores que estão no meio, faço a média entre eles. Essa é a maneira de eu encontrar a minha mediana, tá? Agora, se eu tenho os meus dados agrupados, aí eu preciso olhar a frequência acumulada. E eu preciso entender qual que é a classe que tem a mediana. Lembra da classe modal? Era a classe que tinha maior frequência. Aqui eu preciso saber qual é a classe que tem a mediana. Vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Então, olha só. Tenho o meu conjunto de dados, eu já coloquei aqui qual que é a classe. Mas olha só, eu tenho 100 informações, certo? Desse meu conjunto de dados. 100 valores. Opa, 100 valores, a mediana está na 50ª posição. Certo? Porque são 100 valores, a mediana está no meio. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a frequência acumulada e ver onde está o 50. Então vamos lá, frequência acumulada. 11, 28, 30, 40, 49. Opa! Do 49 eu fui para o 58. Ou seja, o 50 está aqui dentro. Concorda? Se o 50 está aqui dentro, essa aqui é a minha classe que tem a mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta classe é a classe que vai ter a minha mediana. Por que isso é importante? Porque a gente tem mais uma formulazinha. Quem que é a classe que tem a mediana? É a sexta. Ou seja, o meu I é 6. E aí as informações, novamente, estão direto na minha tabela. Quer ver? LI. Quem que é LI? O limite inferior da classe que contém a mediana. 37. Então, LI é 37. H é a amplitude da classe. De novo, H é 4. FI é o F, 6. Né? Meu I é 6. Qual que é a frequência dessa minha classe? 9. FAI-1. Ó, aqui é a frequência acumulada. Frequência acumulada da classe anterior. Então, é 6 menos 1. Isso aqui é a frequência acumulada da classe 5. Então, eu vou olhar na classe anterior. 49. E N é a quantidade de elementos do conjunto. N é 100. Ok? Então, agora eu posso jogar na minha fórmula para fazer os meus cálculos. Vamos lá. Formulazinha. Limite inferior, 37. Mais, abre parênteses, N. N é 100. Quantidade total de elementos dividido por 2. Menos. Frequência acumulada da classe anterior, 49. Opa, olha esse parênteses no lugar errado. Dividido pela frequência da minha classe, que é 9, vezes a minha amplitude, que é 4. Fazendo esses cálculos aqui, rapidinho, ele vai dar 37,44. Então, a minha mediana desse conjunto de dados é 37,44. Se a gente vê ela está dentro da minha classe que contém a mediana. Beleza? Então, ó, média, moda e mediana são as principais medidas de tendência central, as principais medidas de posição. Além disso, a gente tem outra informação. Como eu disse lá no começo, a mediana ela faz parte de um outro conjunto de informações, que são as medidas separatrizes. Por que chama separatrizes? Porque ela separa. Basicamente, ela separa em partes iguais. Então, eu tenho um conjunto de dados, eu vou separar ela em dados iguais. Por exemplo, suponha que esse retângulo aqui contém todos os meus dados. A mediana, o que ela faz? Pega metade. Ok? Essa informação aqui, ó, os quartis, o que ela vai fazer? Além dela separar no meio, ela vai separar
em 4 partes. Então, quartis vem de 1/4. Os decis vão separar em, muito bem, 10. Vou conseguir separar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finge que tem 10 certinhos, tá? De maneira de partes iguais. Vou pegar um delas. Os percentis, aí ele vai separar em 100. Aí vocês fingem que aqui tem 100 partes iguais e eu vou pegar só uma delas. Tudo bem? Então, medidas separatrizes, eles vão literalmente separar o meu conjunto de dados, ok? Então vamos lá. Os quartis separam em 4 partes iguais. Eu tenho o Q1, primeiro quartil, ele tem 25% dos dados à esquerda e 75% dos dados à direita. O Q2, ele é a mesma coisa que a mediana. Ele vai separar literalmente no meio, ok? E o Q3, ele vai ser o oposto do Q1. Ele vai pegar 75% dos dados e vai deixar 25% do lado direito. Ou seja, eu vou separar meu conjunto de dados em 4 partes, ok? Como que eu calculo essas coisas? Literalmente é 25%, 50%, 75%. N é a quantidade total de elementos, tá? Então, se eu quiser calcular o terceiro quartil, a posição que vai estar o terceiro quartil, eu pego a quantidade de elementos, somo mais 1 e multiplico por terceiro quartil, 0,75. Beleza? Decis é a mesma ideia, só que agora a gente vai dividir em 10 partes. O D1 tem 10% dos dados à esquerda e 90% à direita, porque é o primeiro quadradinho. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui vai ser o D1, aqui vai ser o D2, aqui vai ser o D3, aqui vai ser o D4 e assim por diante. Tudo bem? Eu vou literalmente separar os meus dados em 10 pedaços. Os percentis, aqui ó. Opa, aqui é percentil, né? Percentil. O percentil é porcentagem. São 100 espaços igualmente separados. Tudo bem? Então, eu tenho o percentil 5, 5 percentil, opa, 0,05. O P25, o percentil 25, é a mesma coisa que o quartil 1. O quartil 1 era 25% dos dados. O P50 é a mesma coisa que o Q2, que é a mesma coisa que a mediana, 50% dos dados. Então vocês vão ver que as coisas meio que são equivalentes aqui. Tudo bem? Bom, então a gente tem essa fórmula aqui, e o que essa fórmula faz? Ela vai calcular a posição do nosso conjunto de dados, independente se a gente vai usar quartil, decil ou percentil, tá? Então, ó, o xi e o xi mais 1 são as posições dos valores, tá? Aqui vai ser a medida separatriz, decil, quartil ou percentil. P é a posição da separatriz adotada, a gente vai entender o que é isso. E o I é a parte inteira dessa posição. Vamos lá. Vamos calcular uns exemplos aqui, ó. Calcule o terceiro quartil e o 90º percentil, o P90, para a idade média de um grupo de indivíduos que tem essas idades aqui. Então, ó, primeira coisa, os dados têm que estar em ordem para a gente conseguir ver certinho. Lembra lá na mediana que tinha que estar em ordem? Aqui é a mesma coisa, tá? Vamos utilizar essa fórmula aqui. O que a gente vai ter que fazer, ó? Vamos olhar primeiro o Q3, né? Primeiro eu quero o Q3, depois o P90. O Q3, lembra lá? Q3 é igual a 0,75 N mais 1. Opa, N é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ó, N mais 1. Tudo bem?
Então, o Pzinho que a gente viu lá atrás é simplesmente essa conta que a gente foi analisada para todos os valores dos decis, dos quartis e dos percentis, tá? Então, ó, deu 10,5, certo? O I, vou voltar, ó. I é a parte inteira do P. Se o P é 10,5, o I é 10. Aí, é só jogar na fórmula. O meu SK, que agora eu sei que é o quartil 3, que é ele que eu estou querendo calcular. Posição 27. Por que posição 27? O que era o P? Posição da separatriz. 10. Tudo bem? 1, 2, 3... Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que o P, o XI aqui, ó, é o 27. Porque ele é o 10º valor. Tudo bem? Jogou nos resultados, ou seja, 75% do meu conjunto de dados equivale ao valor 28,5. Beleza? Para o P90, mesma coisa, né? P90, qual que era a formulazinha? 0,90 N mais 1. 0,90, 13 mais 1, deu 12,6, ou seja, o I é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, o 33 vai aparecer aqui, ó. 33, o P, 12,6 menos a parte inteira que é 12. Tudo bem? Então, esse I aqui, a gente identifica na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu meu 33, por isso que é o valor que está aqui. Beleza? E aqui a gente tem a mesma ideia quando a gente tem uma frequência, uma tabela de distribuição de frequências. Tudo bem? Limite inferior, amplitude, posição da separatriz, que agora ou a gente vai dividir por 4, ou vai dividir por 10, ou vai dividir por 100, e é a mesma coisa, só jogar no conjunto de dados. Tá? Ó, tenho a minha tabelinha aqui, quero calcular o Q3 e o D7. Como é o Q, o quartil, eu vou dividir por 4. Minha posição é a posição 12. O que eu faço? Vou olhar na minha tabela de distribuição de frequência. O 12 está aqui dentro. 12 está aqui dentro, tudo bem? Então, essa é a classe que eu vou utilizar. LI é 1,1, o H é 0,3, o P, quem que é o P? Que eu acabei de achar aqui, ó, 12. E a frequência acumulada é o 15. Tá aqui a resposta para o nosso Q3. Limite inferior, a minha amplitude, o meu Pzinho, esse aqui é a frequência acumulada, e esse aqui é a frequência absoluta. Tudo bem? Só analisar com calma, ver qual que é qual que é a medida separatriz, para eu conseguir calcular isso aqui de maneira correta e tranquilo. Para o D7 agora é decil. Decil é 10. Então o meu P mudou. Só que 11,2 ainda está aqui dentro. Ou seja, essa aqui ainda vai ser a minha classe. Então, ó, LI, meu H, o meu Pzinho, essa aqui ainda vai ser a frequência acumulada, essa aqui vai ser a frequência absoluta. Vocês viram, ó, 1,27 é o Q3. E o D7 é 1,24, ou seja, o Q3 é 75%. Deu 1,27. O D7 é 70%. Ele deu 1,24. Vocês conseguem ver que o D7 era um valor menor do que o Q3, porque representa 70%, enquanto que o Q3 representa 75%. Beleza? Pessoal, bastante informação aqui sobre as medidas de posição, média, moda, mediana, as representações e os cálculos que vocês precisam fazer quando as informações estão numa tabela de distribuição de frequência e as medidas separatrizes, que também podem ser úteis quando a gente quer saber onde está uma porcentagem do meu conjunto de dados. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado e na próxima aula a gente vai falar sobre as medidas de dispersão. Aguardo todos vocês. Forte abraço.